Videogame é cultura. Hoje em dia, todo mundo sabe disso. Além de ser um hobby e fonte de inspiração para muita gente, os videogames também movimentam um mercado bilionário todos os anos. Através das telas, é possível fazer propagandas, gerar tendências e também consolidar narrativas e estereótipos sobre a nossa sociedade. E quando se trata de maconha, eu te pergunto, você já parou para pensar em como a maconha é retratada na cultura dos games? Porque eu já parei para pensar e é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Mais especificamente, eu quero abordar a forma como os cultivos de maconha foram retratados ao longo da história na cultura dos videogames. E sabe por que eu quero abordar especificamente os cultivos de maconha? Porque meu nome é Daniel Pimenta e você está vendo um vídeo aqui no canal da Cult Light, que é uma empresa especializada em cultivo de maconha para fins medicinais. A gente tem vários vídeos aqui no YouTube onde meu sócio ensina como cultivar maconha desde a germinação até a floração, né? Você vai pegar uma semente e vai tornar numa flor de maconha. Além disso, a gente também tem uma loja onde a gente vende vários equipamentos necessários para montar um grow, como estufa, painel de LED, exaustor, filtro de carvão, tudo que você precisa, né? Então deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos lá entender como os cultivos de maconha evoluíram ao longo da história do videogame. Cara, e antes de abordar especificamente os cultivos de maconha, né, eu quero fazer aí um pequeno apanhado sobre como a maconha apareceu na cultura dos videogames, né? Como foi a primeira aparição da maconha, porque, como eu imaginei, né, quando eu fiz essa pesquisa aqui, os cultivos de maconha demoraram um pouco para aparecer na cultura dos videogames. Antes da planta aparecer, né, aparecia realmente a questão do fumo de maconha. Então, para vocês entenderem qual foi a primeira vez, né, o primeiro registro que eu achei foi esse jogo aqui, Drug Wars, de 1984, que se passa ali em Nova York, né, Brooklyn, Bronx, etc. E você basicamente é um traficante que vende diversas drogas, né, e uma delas é a maconha. Basicamente o seu objetivo nesse jogo aqui é vender e sobreviver à polícia e às coisas que podem acontecer na sua vida de traficante, né, e gerar lucro. No final do jogo você tem que ter um lucro mínimo para ganhar o jogo, né? Senão você perde. É um jogo basicamente de texto, né? Quer dizer, basicamente não, é um jogo de texto. Para quem não sabe, muitos jogos de computador na época surgiam realmente só através de escrita. É uma cultura bem diferente do que a gente tem hoje em dia. Eu cheguei a jogar alguns jogos assim por causa do meu irmão. É um bagulho completamente fora da caixinha hoje em dia, mas era algo que fazia muito sucesso antigamente, né? Cara, e o próximo jogo que eu achei que retrata a maconha de alguma forma foi o Leisure Larry Suit, ou Leisure Suit Larry, que é um jogo que eu sempre vi nas lojas de videogame quando eu era criança, né? Eu sempre via aí Leisure Suit Larry 3, de 1989. É um jogo que eu sempre via quando eu era criança, e é um jogo meio de sacanagem, sabe? É um jogo de gente pervertida lá dos anos 80 e 90. Basicamente você é um cara aí de meia idade, meio careca, que fica fazendo piadinha de duplo sentido e se metendo em situações bizarras, né? Essa é a terceira versão do jogo, né? A terceira edição do jogo. E nesse jogo aqui, a forma que a maconha é retratada é através de uma das personagens que você joga. O objetivo da erva no jogo é basicamente você pegar o tecido para fazer uma corda e atravessar um canyon, né, um precipício. Mas se você pega essa erva de maconha e resolve enrolar um baseado e fumar, o jogo vai fazer você basicamente morrer. Achei interessante que até agora a maconha só apareceu para tráfico, apareceu para gerar morte, né? Você tá vendo aqui, ó. Você pega algumas folhas secas da planta, um pacote de seda e coloca as folhas no papel e aí basicamente faz um baseado. E aí a garota faz o baseado. E aí ela pega umas pedras, faz uma faísca, coloca na boca, fuma, e aí ela tá fumando, começa a flutuar, tá no paraíso aí, blum, e basicamente cai do precipício e morre, né? Acho engraçado que até agora a maconha não foi representada de uma forma, digamos assim, positiva, né? Mas é isso, então vou mostrando pra vocês como a maconha foi representada. E aí o próximo jogo que eu achei, assim, que trata realmente sobre o cultivo da maconha pela primeira vez, é o jogo High Grow. Existe aí pelo menos desde os anos 2000, anos 90, né, aquela virada ali, que é basicamente um jogo... existiam muitos jogos assim na época de meio que
manutenção, gerenciamento de coisas. Tinha um que eu jogava que era gerenciamento de aquário. Esse aqui é basicamente um gerenciamento de um cultivo de maconha. Você consegue fazer as genéticas, você consegue programar a rega, consegue programar a temperatura, fazer um bando de coisa para sua plantinha ter as condições ideais e gerar as maravilhosas flores de maconha, né? Pela primeira vez, né, a gente acha aí um jogo realmente que trata a maconha de forma positiva, trata só a questão do cultivo da planta, né, dentro de ambientes controlados, ou ambiente indoor que a gente chama, né. Obviamente, a gente está falando aqui de um jogo que provavelmente não veio de um desenvolvedor grande, né, tipo a Rockstar, tipo a Ubisoft, empresas realmente que têm muito dinheiro. Se trata de um jogo provavelmente feito por pessoas que são fãs do cultivo de maconha e têm habilidades de programação e arte, né? Vocês estão vendo aí o jogo, tem as plantinhas, tem 3 plantinhas, tem a temperatura, tem a umidade, você consegue colocar fertilizantes, consegue fazer a poda da planta. Cara, é um jogo que, obviamente, para os padrões de hoje em dia, ele é muito limitado, mas tenho certeza que muita gente gostaria de jogar esse jogo até hoje em dia, porque ele parece bem completinho. Fico feliz de saber que existe um jogo assim... Existia, né? Desde os anos 90. Se você quiser baixar esse jogo, tá disponível aí na internet. Pesquisa High Grow e você talvez se divirta um pouquinho, né? Mas, agora falando realmente sobre o cultivo de maconha retratado nos videogames, de grandes videogames, né? Videogames produzidos por grandes empresas, vamos falar de um jogo que com certeza você já pensou quando clicou nesse vídeo aqui. Se trata, claro, do GTA San Andreas, cara. O GTA San Andreas, um clássico de 2004 da Rockstar, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. É um jogo que basicamente você é o CJ, o Carl Johnson, você estava morando em Nova York, ali nos anos 90, anos 80, e a sua mãe morre e você tem que ir para Los Angeles, que é Los Santos, para enterrar sua mãe, e você se mete aí na confusão da sua família que pertence a uma gangue que é a Grove Street, e o CJ vai em várias desventuras impressionantes. Eu não sei explicar necessariamente como ele conheceu esse hippie maluco que está aparecendo na tela aqui, mas o CJ basicamente é um criminoso, né, que tá tentando sobreviver na vida, custe o que custar. E ele tá em contato com The Truth, que é esse hippie maluco, que esqueceu que a era hippie já acabou. E o The Truth tá metido com problema com a polícia, com o FBI, com a SWAT, com um bando de gente. E nessa missão, o The Truth basicamente tá sendo perseguido pela polícia, né, e ele pede pro CJ pegar um lança-chamas e tacar fogo na plantação de maconha dele. Aí a polícia chegando, The Truth fala, mano, taca fogo na minha plantação pra não deixar o registro, não deixar vestígios que a gente tava aqui. O CJ, como não é bobo, não é também muito inteligente, pega o lança-chamas e começa a fazer a missão. Eu tentei baixar o GTA San Andreas, cara, pra mostrar pra vocês a missão com eu jogando mesmo. Eu tenho GTA, só que eu não consegui colocar especificamente o save com essa missão. E eu também não ia jogar o jogo também todo só pra chegar nessa missão, né? Mas aí o CJ pega o lança-chamas. Eu tenho certeza que se você jogou esse jogo na época, você lembra dessa história, dessa missão, porque ela é inesquecível. Eu era criança ali, pré-adolescente, eu joguei essa missão. Nem entendia o que era maconha, mas foi uma missão que ficou marcada na minha mente pra sempre, né? E a gente tá falando aqui, de novo, de uma representação agora mais ou menos mista sobre a maconha, né? O The Truth tava fazendo essa plantação provavelmente para fins de tráfico e de consumo pessoal, mas vem a polícia e tá reprimindo aí mais um cultivo de maconha. Pô, mas mesmo sendo uma representação mista, essa missão vai ficar marcada na memória eternamente. Eu tenho certeza que se você jogou, você se divertiu. Se você não jogou, vale a pena jogar GTA San Andreas, é um dos melhores jogos de todos os tempos, eu te garanto. E agora também, continuando um pouquinho falando sobre GTA, vamos falar do GTA V, cara. O GTA V, ele não fala necessariamente do cultivo de maconha, mas eu quis trazer porque é muito legal essa missão aqui, que você vai com cada um dos 3 protagonistas falar com o ativista da maconha, que está querendo tornar a maconha legalizada lá na Califórnia, né? Ou está querendo impedir que ela seja tornada ilegal, não lembro direito. Mas basicamente é um ativista que está relacionado à questão de cultivo de maconha, de política, etc. E você vai com cada um dos 3 protagonistas, ele te dá basicamente um baseado, você fuma e os seus protagonistas ficam insanamente chapados. O Michael
ele começa a ver alienígenas e tem que matar alienígenas. Eu não sei nem porque eu tô mostrando isso pra vocês, mas o GTA V vai ser importante porque eu vou falar do GTA Online. Mas eu queria falar dessa missão aqui porque ela é muito divertida. Também ficou na minha cabeça há mó tempão. O Trevor fuma, e aí ele começa também a ver gnomos de Papai Noel, elfos de Papai Noel e, sei lá, pessoas malucas, fantasiadas de palhaço. Ele é insanamente insano, missão muito boa também. E o Franklin, que já é um maconheiro, ele fuma baseado e não dá nada pra ele, porque ele já tá acostumado, né? Mas, por que eu trouxe GTA V? Porque o GTA V tem o modo online, cara. O GTA tem o modo offline, que tem as missões, né? E tem o modo online, cara, que você é o seu personagem aí que consegue ser um criminoso no mundo de Los Santos. E você pode ter apartamentos, carros, pode ter um motoclube, pode ter uma empresa de tráfico de maconha, que é exatamente o motivo que eu trouxe aqui pra vocês, né? Vocês estão vendo esse vídeo aí. Basicamente, você compra um lugar, um galpão, com dinheiro, custa bastante, né? É bem caro, então você já tem que ser digamos assim, um grande criminoso no mundo de GTA. Então, basicamente, você consegue montar um cultivo profissional de maconha, só que no caso aqui é destinado para o tráfico, porque o seu personagem é um criminoso, né? A questão aqui não é legalizada, é tudo certinho aqui, ó. Tem rega automática, tem luzes, ventilador, fertilizante, lugar para secar, o galpão, pô, tudo bonitinho. Infelizmente seu personagem é um criminoso, você utiliza esse dinheiro ilegal para fazer caos na cidade. Mas é muito interessante aqui ver que o pessoal da Rockstar fez realmente uma retratação bem fiel ao que você vê nos cultivos de até profissionais lá dos Estados Unidos, os legalizados, né? O que separa os cultivos ilegais, muitas vezes, dos legalizados é só a questão do estado, né? Porque tem estados que são legalizados e tem estados lá nos Estados Unidos, né, que não é legalizado. Mas a maconha sendo retratada de novo aqui para fins negativos, né? Um estereótipo, infelizmente, negativo. Porque, sei lá, você podia montar uma empresa legalizada, talvez uma lojinha legalizada. Se não me engano, em Los Santos, a maconha é legalizada. Você podia montar uma coffee shop, um bagulho assim. Seria uma opção interessante, até pro seu personagem lavar dinheiro, ó. E, ó, Rockstar, me contrata, né, cara? De que forma, continuando, eu vou tratar agora de um jogo também que eu tenho certeza que você pensou quando clicou nesse vídeo aqui, porque esse jogo também eu joguei na época, joguei lá em 2012, jogaço, cara. Pô, Far Cry 3, cara, tô falando de Far Cry 3, um jogo que eu joguei lá em 2012, quando lançou, comprei, pô, bem na estreia, e essa missão, cara, é basicamente a mesma missão do GTA San Andreas. Você pega um lança-chamas e taca fogo numa plantação de maconha. Só que essa missão aqui tem uma trilha sonora do Skrillex, com um dos filhos do Bob Marley, com Damian Marley, se não me engano. Música insana, missão insana, jogo insano, tudo incrível. É uma das missões mais memoráveis também aí da história dos videogames. Teu personagem pega o lança-chamas, começa a queimar maconha, começa a matar a galera do cartel aí, os criminosos do jogo. Começa a ficar doidão, ele começa a ficar eufórico. E se você jogou esse jogo, cara, tenho certeza também que ficou na sua cabeça. Se você não jogou, vale a pena jogar Far Cry 3, é um jogo meio que até contemporâneo, cara. Foi ele que fundou aí, não fundou, mas ele estabeleceu muitos dos parâmetros que a gente tem hoje em dia nos jogos de tiro, né? E essa missão especificamente é uma das melhores do jogo. Mas aqui de novo, né, a gente trata de um estereótipo negativo da maconha, de uma representação negativa da maconha, porque esses caras são criminosos. A maconha é uma planta aí que pode ser utilizada para 1 milhão de coisas além do tráfico, né? Obviamente o tráfico é uma questão central na nossa sociedade, porque existe a criminalização e as pessoas ganham dinheiro com qualquer produto que é ilegal, né? Porque existe uma demanda para esse produto, mas a maconha serve para 1 milhão de outras coisas além do tráfico. Pô, serve para fazer remédio, serve para fazer tecido, serve para alimento com as sementes,
serve para fazer perfume, cara, serve para 1 milhão de coisas, serve para uso recreacional, para uso religioso. Então, apesar das missões serem muito divertidas, cara, dos jogos serem muito divertidos, é uma pena ver que eles só conseguem retratar a maconha através dessa ótica muitas vezes, né? Também pedir demais, às vezes, quando um jogo se trata só de ação, de crime, etc. Mas como uma pessoa que trabalha numa empresa que trata com a questão certinha da maconha, né, com a questão que todo mundo deveria abordar, eu fico meio triste de não ver a maconha abordada dessa forma, né? Cara, e o próximo jogo que eu vou abordar, que também trata a maconha de forma meio criminalizada, é o Watch Dogs 2. É um jogo, basicamente, que você é um hacker e tem aí várias questões políticas, sociais que você está envolvido, e um dos seus inimigos é basicamente um cartel de drogas, e uma das missões ele mata um amigo seu, e você vai lá, olho por olho, vai fazer vingança com eles, e você taca fogo na plantação de maconha desse cartel. Mais um jogo que taca fogo na maconha de forma meio desnecessária, né? Mas é um jogo que trata a maconha também de forma meio interessante, meio engraçadinha. Nessa questão aqui, cara, tem uma loja de maconha numa esquina, e aí se você atravessar a rua dessa loja aqui e subir no terraço, você vai ver um bando de gente chapadaça em volta de plantações de maconha. A galera dançando, meio gastando onda, se divertindo. Então é um jogo que trata a maconha de forma meio criminalizada, de novo envolvida com cartel, mas, como eu falei, ele conseguiu abordar a questão da maconha estereotipada também, né? Mas uma questão mais envolvida com um lado positivo, um lado... As pessoas só estão se divertindo aqui, não estão fazendo mal a ninguém, né? E agora, cara, voltando um pouquinho no tempo, lá pra 2010, tem esse jogo aqui do Facebook, que fez muito sucesso na época, né? Ele não é do Facebook, mas ele tava no Facebook, Pot Farm. Basicamente é um jogo aí que você é um hippie, planta maconha, é mais um jogo aí de gerenciamento de fazenda, gerenciamento de recursos. É um jogo também estereotipado, mas é um jogo que, pelo que eu vi, as pessoas jogavam muito na época, se divertiam. Eu não joguei particularmente. É isso, ele não trata pelo menos a maconha de forma criminalizada, né? Trata da maconha da forma que deveria ser tratada, como uma planta, como qualquer outra, como um tomate, como um morango, como tabaco, que é legalizado, né? E é isso, tem várias genéticas, tem cânhamo, que é a maconha que não tem THC. É um jogo que, com certeza, se você jogou na época, você deve ter se divertido. Eu jogava alguns joguinhos de fazenda, não jogava de maconha na época, mas é isso, achei interessante esse jogo aqui. Cara, e quando a gente vai chegando nos anos mais recentes, né, a partir de 2015, 2013, por aí, os jogos vão tratando a maconha aí para um espectro mais amplo, como ela é vista realmente na sociedade, né? Tem jogos de gerenciamento de recursos que você é basicamente só um traficante, tem jogos de gerenciamento de recursos que você é um empresário, tem jogos de gerenciamento de recursos que você cultiva maconha só pra você, tem coisa que mistura tudo junto, enfim, só pra citar alguns jogos, né? Tem o iGrow, que você cultiva aí maconha, se não me engano esse jogo é de 2015, é bem simplesinho, mas é um jogo de cultivo de maconha. Tem o Weed Shop, que você monta uma loja de cultivo de maconha também. Cara, tem Weedcraft Inc., que eu vi que esse jogo aqui é um dos mais elaborados na questão do cultivo de maconha, né? Tem uma historinha. Cara, se você gosta de cultivo de maconha, esse aqui com certeza vai ser o jogo pra você, porque é um dos jogos mais bonitos que eu vi aí. É um jogo que aborda a questão da maconha por diversos espectros, né? E também envolve diretamente o cultivo de maconha, cara. Aqui, ó. Vou até avançar o vídeo para você ver, tem os vasos quebrados, mas Weedcraft Inc. é basicamente, diria, o jogo ideal aí que trata sobre o cultivo de maconha, porque ele é um jogo muito amplo, né? Bem realmente diverso na sua narrativa e na sua jogabilidade. Então, se você é uma pessoa que está acostumada com a cultura do cultivo de maconha, você vai entender várias coisas que aparecem aqui, vai entender várias referências, vai se sentir realmente situado, né? Então, depois de tantos jogos mostrando como a maconha é representada nos jogos, né, principalmente o cultivo de maconha, qual é a conclusão que eu quero chegar, né? O que esses jogos têm de comum, o que essa linha do tempo permite a gente enxergar? Permite enxergar que a maconha surge representada a contextos principalmente negativos, envolvido a morte, a tráfico, a fuga, e mais recentemente, né, a partir de 2010 principalmente, ela começa a ser retratada por um espectro mais diverso, que realmente é menos estereotipado, né? A maconha passa a ser menos uma questão envolvida a crime
e mais envolvida a gestão, mesmo que esteja envolvida com crime, que nem o GTA V, que você tem, por exemplo, um cultivo ilegal de maconha direcionado ao tráfico, né? A maconha vira mais um objeto, quer dizer, os cultivos de maconha viram mais uma mecânica e menos um objeto, né? Antes já a maconha, o cultivo de maconha era tratado como um objeto que causava caos, basicamente, causava coisas negativas. Agora, a maconha é uma mecânica dentro do próprio jogo, mesmo que utilizada para coisas negativas, né? Mas a gente viu aí que tem vários jogos que tratam essa mecânica de forma positiva. Lojas legalizadas de head shop, né, que vendem flores de maconha, vendem apetrechos de maconha. Lojas legalizadas que fornecem maconha para essas lojas. Cara, hoje em dia a maconha, se você vê em vários jogos, ela continua sendo retratada de forma criminalizada, de forma negativa, mas também tem se alterado ao longo do tempo, né? E por que eu quis tratar sobre essa questão de representação e estereótipo, né? Porque, segundo o sociólogo Stuart Hall, né, o sociólogo jamaicano, ele dizia que a gente se reconhece a partir dos discursos que circulam sobre nós próprios, sobre a nossa própria sociedade, né? A gente se enxerga nessas representações, né? E a gente sabe que a mídia não é neutra, ela usa imagens e narrativa para produzir esse significado sobre essa sociedade por motivos específicos, né? Ela aproveita essa questão que a gente tem de se enxergar e se construir a partir dos discursos que existem na sociedade, e ela aproveita para gerar lucro ou para gerar mensagens que eles querem passar, né? Então, quando um jogo mostra uma plantação de maconha sempre ligada ao crime, ele não está só mostrando um cenário que existe na vida real, ele também está construindo sentido sobre a nossa própria sociedade, né? O Stuart Hall, ele dizia, né, que a mídia não reflete a realidade necessariamente. A mídia só ajuda a definir o que parece verdade. E quando uma imagem se repete várias vezes, né, ela deixa de parecer simplesmente uma escolha e passa a ser tratada como natural na nossa sociedade, né? O estereótipo, ele basicamente simplifica o que é muito complexo, reduzindo aí vários traços diferentes em poucos traços, e utilizando isso para gerar mensagens que possuem objetivos bem específicos, normalmente para pessoas que estão em posições de poder, né? Nem sempre essas mensagens possuem muito objetivo. Eu tenho certeza que os caras da Rockstar, muitos deles devem fumar maconha, devem gostar da cultura da maconha, mas acaba que esses objetivos eles acabam sendo os únicos que passam na nossa sociedade, porque com certeza por muito tempo, quando tentaram tratar a maconha de forma positiva, deve ter rolado uma certa censura, então os discursos que passam são os discursos negativos sobre maconha. Então eu tenho certeza que ao longo de muito tempo os videogames trataram a maconha de forma negativa, basicamente por causa de um meio que um zeitgeist, um pensamento da época, sabe, um espírito da época que trata a maconha sempre de forma negativa, apesar das pessoas que fazem videogames normalmente estarem ligadas com a cultura da maconha. Eu não sei se eu consegui me expressar muito bem, né? Basicamente o que eu quero dizer é que, apesar de várias pessoas gostarem da cultura da maconha, como esses jogos tratam de um grande mercado, de um mercado que envolve dinheiro, investimento, né? Não era tão grande antigamente, mas hoje em dia é gigantesco. Os discursos que acabam passando podem sofrer uma certa censura, né? A maconha sempre é tratada negativa porque existe ali certos empresários que não querem que ela seja tratada de forma positiva nesses jogos, talvez com medo de ter um percalço financeiro, né? Eu não sei. Mas, para terminar esse vídeo aqui, eu quero só citar uma frase do Stuart Hall, para você ter as palavras do sociólogo e não as minhas, né? Abre aspas. A mídia tem oferecido predominantemente representações hegemônicas para problematizar a questão das diferenças e para determinar que certos modelos de ser sejam produzidos e circulem socialmente, sustentando o marketing de produtos e ideias. Então, eu te questiono, né? Você presta atenção nas representações e estereótipos sobre a maconha e sobre as coisas que você gosta na cultura dos videogames e na cultura em geral? Porque esse vídeo aqui foi o primeiro de uma série de 3 vídeos que eu vou abordar como os cultivos de maconha são abordados nas mídias. O primeiro foi sobre videogames, o segundo vai ser sobre cinema, né? Sobre filmes, e o terceiro vai ser sobre música. Então, se você está interessado mais no universo do cultivo de maconha, mais interessado no universo sobre
análises críticas sobre a maconha, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e clica nesse vídeo aqui que meu sócio te ensina basicamente tudo o que você precisa para montar um cultivo medicinal aí na sua casa. Você vai aprender como comprar os equipamentos, como comprar tudo necessário para você pegar as suas sementinhas e transformar elas numa flor medicinal, né? Então, deixa o like, lembrando, e chama!